Olá, hoje falaremos sobre qual o ponto ideal para a colheita do milho para elaboração da silagem. Então são vários pontos que devem ser avaliados, né? Um contexto geral, de maneira mais técnica, que o pessoal avalia é o ponto de matéria seca, né? Ele deve variar aí na casa de 34 até 38, 39% de matéria seca. Mas não é só isso que a gente deve avaliar, a gente deve avaliar a planta, né, como uma sanidade inteira, né? A gente precisa avaliar o ponto de folha seca, folha verde que esse milho tem. Na espiga do milho a gente costuma avaliar o preenchimento da linha do leite, né, que o pessoal fala. Então o ideal é que se preencha 2/3 da linha do leite. Então, ou seja, essa espiga aqui ainda está na metade, ela precisaria chegar aproximadamente até aqui para estar num ponto ideal de colheita que a gente fala, né? E não é só isso que a gente precisa avaliar, né? Precisamos avaliar também qual a tecnologia que vai vir coletar esse milho. Será que é uma ensiladeira automotriz? Ou será que é uma ensiladeira de tração do trator? Nessa ensiladeira automotriz a gente consegue ter um milho um pouco mais maduro para a colheita, onde a gente vai ter um acúmulo de amido maior nessa espiga e vai agregar um percentual maior de energia nessa silagem. Mas se a gente tem uma ensiladeira de arrasto, que não tem um sistema de cracker, por exemplo, para processamento dos grãos, é melhor que a gente colha esse milho um pouco mais verde, que daí a ensiladeira vai conseguir quebrar esse milho, vai conseguir expor o amido e ter uma boa fermentação. Então tudo isso deve ser avaliado, né? Além disso, né, a gente precisa falar da compactação da silagem, que precisa ser uma boa compactação, ter um bom período de fermentação. Na colheita, o ideal é que esse grão de milho ele seja quebrado pelo menos em 4 partes, para que a gente consiga expor o amido e as bactérias consigam fazer uma boa fermentação, né, nesse ambiente anaeróbico que é o silo, para a gente ter uma boa produção da silagem. Contando com um bom ponto de colheita, avaliando a sanidade de planta, avaliando a máquina que vai vir colher, a gente precisa também ver o tamanho de partículas, né? Então é ideal que a gente faça uma peneira de Penn-State, que um técnico acompanhe isso, para a gente ter uma boa estruturação da silagem e uma boa eficiência lá de uso dessa silagem lá no coxo pelos animais.